Sabe aquela dificuldade de provar o valor do próprio trabalho? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no universo BravaKin, um ecossistema que tem uma promessa bem ousada: transformar a reputação profissional, que é algo tão subjetivo, em um ativo concreto que dá para medir. Vamos entender como é que isso funciona na prática. E tudo começa com essa frase aqui: você conduz, o app amplifica. Isso aqui, olha, é a filosofia central de todo o sistema. A ideia é bem direta. A tecnologia não chega para substituir o talento, o conteúdo, a presença de ninguém. Pelo contrário, ela vem para potencializar, para dar estrutura, alcance e, talvez o mais importante, para dar prova do impacto gerado. Vamos ser sinceros, quem já organizou ou participou de um evento profissional conhece bem o cenário do antes. É material espalhado, um estresse danado com logística, o público fica meio passivo e, no fim das contas, fica aquela sensação de que o impacto se perdeu. A proposta do Brava é justamente essa transição do caos para elegância, onde tudo é centralizado, as experiências são orquestradas e aqueles momentos que antes eram esquecidos, agora se transformam em valor que fica. Para a gente entender bem esse ecossistema, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai fundo na promessa principal. Depois, vamos ver como se constrói o que eles chamam de arsenal de autoridade. Na sequência, a gente entende como é a orquestração da experiência ao vivo, olha pela perspectiva do público e, para fechar, a gente descobre como tudo isso vira a nova moeda do mercado, o impacto comprovado. Bom, então vamos lá. Primeiro ponto. Você conduz, o app amplifica. O foco aqui é entender como a plataforma consegue sistematizar a presença e o conhecimento de um profissional. A ideia é bem simples, na verdade. O especialista se concentra naquilo que faz de melhor, a mensagem, a conexão, enquanto o aplicativo cuida da estrutura, da organização, amplificando tudo. E isso nos leva direto para o segundo pilar, o arsenal de autoridade. Olha, essa ideia aqui é bem poderosa. Pensa em todo o conteúdo profissional que uma pessoa produz. A proposta é parar de tratar isso como um monte de arquivos soltos em uma pasta e começar a enxergar como uma biblioteca permanente de ativos valiosos. Um verdadeiro arsenal, sabe? Onde cada peça de conteúdo trabalha a favor da sua reputação. E a unidade central desse arsenal é o ativo. Mas o que é um ativo, afinal? Não é só um conteúdo, não. É qualquer pedaço do seu trabalho, seja uma palestra, uma ferramenta, uma dinâmica, que é tratado como parte valiosa da sua propriedade intelectual. O mais interessante é que ele não é descartável, ele é reutilizável e, olha só, ele evolui a cada vez que é usado. E o que pode ser um ativo? Praticamente qualquer coisa que gere valor. Uma palestra, por exemplo, que inspira e conta uma história. Uma dinâmica que cria uma experiência prática, emocional. Uma ferramenta tipo uma análise SWOT que ajuda a organizar o pensamento. Até mesmo um pitch de vendas ou um PDF bem estruturado. Tudo isso pode ser catalogado como um ativo dentro do seu arsenal. E aqui está o pulo do gato. Um ativo não é algo estático. Ele tem um ciclo de vida. Ele é criado uma única vez, mas a cada evento em que é usado, ele vai acumulando valor. Como? Recebendo feedback, notas, comentários, até depoimentos em vídeo são anexados a ele. Com o tempo, o próprio ativo se torna a prova viva do impacto que ele causa. Ele fica mais forte, mais valioso a cada uso. Certo, então, já entendemos o que são os ativos. Agora vamos mudar o nosso foco. Vamos olhar pela perspectiva de quem está no comando, o maestro do evento. Como é que as ferramentas ajudam a criar uma experiência ao vivo que seja fluida, focada e, principalmente, sem o estresse da logística? A coisa começa com o criador de eventos. Isso permite que a experiência seja montada não como uma agenda de horários, mas como uma narrativa, uma jornada. Você vai encaixando os blocos, os seus ativos. Começa com uma palestra para dar o tom, depois entra uma dinâmica para engajar todo mundo, em seguida uma ferramenta para aplicação prática e para fechar um pitch para chamar para ação. É tudo pensado para construir e manter a energia do público lá em cima. E aí, na hora do vamos ver, durante o evento, entra em cena a Sala Bravarre. Pensa nela como um painel de controle, uma cabine de comando. Dali, o maestro consegue controlar o fluxo, gerenciar o tempo de cada bloco e até monitorar as métricas ao vivo, vendo a reação do pessoal. Isso é libertador, porque tira o peso da logística e permite que o foco seja total na mensagem e na conexão com a audiência. Ok, agora vamos virar a moeda. Já vimos a perspectiva de quem cria e de quem conduz. Mas, e para quem está lá participando? Como é que a tecnologia entra para criar uma jornada mais rica, mais engajante e principalmente mais fácil para a audiência? Para o participante, a filosofia é cristalina. Zero atrito, presença total. O objetivo aqui é remover todas aquelas pequenas barreiras, aquelas distrações que tiram a gente do momento. Sabe, fila de check-in, procurar material, se perder na programação. A ideia é eliminar tudo isso para que a pessoa possa mergulhar de cabeça no conteúdo e na experiência. E as ferramentas para isso são bem inteligentes. O Crachá Vivo, por exemplo, é um QR Code que agiliza o check-in e facilita a troca de contatos, dando uma sensação de identidade. O Caderno Vivo funciona como uma apostila digital interativa, que ajuda na organização e na retenção do conteúdo. O Link Vivo junta tudo num lugar só. Agenda, ferramentas, feedback, é pura facilidade. E a conexão viva estimula um networking com mais propósito, criando um sentimento de comunidade. E agora, a gente chega na consequência de tudo isso.
Como é que o sistema pega o valor criado nesses momentos, nessas experiências, e transforma em algo duradouro, em um impulso, em uma reputação que não só é sentida, mas que pode ser vista e medida? A resposta está no índice Brava-H. Ele é basicamente o seu painel de impacto profissional. E o legal é que ele não olha para uma coisa só. Ele mede várias dimensões importantes: o total de eventos criados, a audiência total que participou, o número de depoimentos coletados, o tamanho do seu arsenal de ativos e até as conexões de networking que foram geradas. Para ficar mais fácil de entender, a gente pode agrupar tudo isso em três grandes pilares. O primeiro é a produção, que é basicamente o que você cria, seus eventos e ativos. O segundo é o alcance, ou seja, quem você consegue atingir. E o terceiro é a reputação, que é a prova social que você coleciona. Juntos, esses três contam a história completa do seu impacto. E dentro desse pilar de alcance, tem uma métrica que merece destaque: pessoas impactadas. Isso aqui é fundamental, porque não é só sobre contar quantas pessoas estavam na plateia, é sobre contar quantos indivíduos únicos foram alcançados ao longo do tempo. É uma medida muito mais real e honesta do verdadeiro alcance do seu trabalho. E tudo isso nos traz a grande conclusão, a ideia que amarra o ecossistema inteiro. O futuro da autoridade profissional, pelo menos de acordo com esse modelo, não é mais baseado no que se diz, mas sim no impacto que se pode provar, e provar com dados. Então, o grande lance é este. O sistema foi desenhado para fazer a reputação deixar de ser só uma sensação, uma percepção, e se tornar de fato um ativo. Algo tangível que se mede e, o mais importante, que se comprova. A influência não é mais algo que a gente só declara ter, ela passa a ser algo que a gente demonstra que tem. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se cada interação, cada feedback, cada pequeno sucesso do nosso trabalho fosse capturado e organizado, que história os nossos dados profissionais contariam sobre o nosso impacto? É uma pergunta bem poderosa sobre o valor que a gente cria e principalmente sobre como a gente pode, de fato, provar esse valor para o mundo.